Bem, uma boa tarde a todos. Eu sou Leonardo, técnico de campo da Copser. Nós estamos aqui dando abertura a mais uma videoaula. Metodologia essa aplicada nessa nova estratégia da CAR, agora, mediante o momento que estamos vivendo. Estamos tendo que adotar algumas alternativas até a distância, né? E aí, para dar continuidade justamente essa questão da assistência técnica mesmo, no âmbito Bahia Produtiva, projeto esse que tem como mentor, mediado e ministrado aí pela companheira nossa, a CAR, né, em nome da Secretaria de Desenvolvimento Rural, também em parceria com o Governo do Estado, e que financiado, investido pelo Banco Mundial. E hoje a gente tem como convidada aqui a companheira Simaia Barreto, né, que é consultora de Finanças Solidárias e coordenadora do CESOL, vai falar um pouco para a gente sobre fundos rotativos solidários e compra coletiva. Hoje aqui, Simaia, a gente tem presente alguns ACRs, que são, não sei se você já ouviu falar um pouco dessa metodologia desse programa, desse projeto Bahia Produtiva. São os jovens que trabalham, né, dentro das associações, empreendimentos rurais, e alguns dirigentes também pertencentes a essas associações, que voltadas, obviamente, para o público da agricultura familiar. Então, a gente vai tocar essa videoconferência aqui, você vai estar ministrando no tocante desses dois temas, e na medida que forem surgindo algumas dúvidas, alguma coisa, vocês podem estar falando aqui também no chat, eu vou mediando e passando as dúvidas para vocês. Se for alguma coisa que pode aguardar, quando você concluir cada tema, a gente vai fazendo esse bate-papo, tá ok? Tá ok. Boa tarde a todos e todas. Ô, Leonardo, então aqui, só me tira uma dúvida, todos são ACRs aqui presentes? Por enquanto, aqui são ACRs, mas está convidado também os dirigentes. Então, à medida que a gente for passando aqui, porventura vai entrar alguns outros. Então, são os dois públicos aqui, os dirigentes e ACRs. Certo. Então, primeiro, eu gostaria de agradecer o convite de Gisleide aí, do PPC, porque é sempre um prazer para mim falar desses temas, né? Eu não sei se vocês gostariam de fazer uma rodada de apresentação. São todos do território do Cisal, é isso, Gisleide? Não. Aqui, na verdade, o território que a gente atende é o Piemonte do Paraguaçu e alguns do Bacia do Jacuípe. Ah, tá. Não, vocês é que sabem, se quiserem fazer uma rodada de apresentação, senão eu poderia começar. A gente pode iniciar e no momento que cada um for fazer uma pergunta, e antes da pergunta, a gente pede para que ele faça a apresentação, ou então o tempo também que vai chegando mais, quando terminar esse bloco de apresentação, a gente faz a abertura deles aqui para você. Tá bom. Tá certo. Então, deixa eu compartilhar a tela, né? Certo. Deixa eu só pegar aqui o arquivo. Simaia, só um pouco na tua fala, principalmente, são dois territórios, principalmente o território Piemonte do Paraguaçu, é um território, assim, que a gente vê pouca experiência, aí de fundos rotativos, né, o que é forte lá é com o pessoal da Caritas Diocesana, se não me engano, né, Léo? E aí, que tem essa experiência lá. Mas na Bacia do Jacuípe já tem outras experiências da rede Pintadas e outros movimentos pela região do Bacia do Jacuípe. Mas ao longo da sua apresentação, a gente vai dialogando sobre isso. Ô, Gisleide, para apresentar aqui, eu só estou achando para compartilhar a própria tela do Google, é isso mesmo? É isso mesmo, você aí depois eu escolho o meu. Isso, aí você, pronto, já vai iniciar aqui agora. Já foi? Foi, já estamos vendo aqui. Pronto. Só que agora, eu não estou vendo vocês. Espera aí, rapidinho.
Mas parece que é assim mesmo, viu, Simaia? Você é não assim vê... mesmo? Eu não vejo vocês enquanto eu apresento, não é igual ao outro, não, né? Isso, não vê Então, não. tá bom. Então, gente, o tema de hoje é fundos rotativos solidários e compras coletivas. E, assim, para mim, não tem condição de eu falar de fundos rotativos se eu não inserir ele nesse contexto maior, que é a economia solidária. E compras coletivas, da mesma maneira, não dá para falar de compras coletivas se a gente falar de uma relação diferente de consumo. E aí, eu acho que até o próprio Bahia Produtiva, com a metodologia que ele tem, o programa tem, ele justamente já possibilita que a comunidade ele enxergue uma forma de produzir, né? Que prioriza, inclusive, pelo que eu vejo, projetos coletivos, uma gestão comunitária, né? Partilhada, entendendo aí um conjunto de formações, etc. Então, é essencial pensar essa forma de produzir, que é diferente. E, naturalmente, quando a gente produz diferente, de um modo coletivo, né, organizado, há uma tendência a gente repensar também as formas de comercialização. E, dentro desse movimento maior de economia solidária, a gente pensa, né, além de comercializar de forma justa, né, reconhecendo o valor do trabalho daquele que trabalhou na elaboração daquele produto, daquele serviço, mas também que a gente comercialize, que a gente entenda um consumo que vá priorizar também um produtor, né, um comerciante que respeite, né, o meio ambiente e tenha outras maneiras de produzir mais inclusivas. Com isso, você repensa o consumo, né, e muitas vezes também priorizando aquilo que está no território, porque muitas vezes a gente sai do nosso território, do nosso município, da nossa comunidade, e vamos consumir em outros locais. E aí não tem como pensar tudo isso e não pensar outras maneiras de financiamento. Que, na verdade, que é o Fundo Rotativo Solidário. Na sala que a gente está, todo mundo aqui já ouviu falar? De Fundo Rotativo Solidário? Alguém? Fora a Gisleide, que não conta. Eu acho que, é como a gente falou, eu acho que aqui no território Piemonte, até nesse termo, poucos ouviram falar. Talvez há uma prática que quer dizer com o Fundo Rotativo Solidário, né, mas não com essa terminologia aí. Certo, entendi. Porque, gente, nada mais é o fundo rotativo, a gente pode comparar a uma poupança, só que é uma poupança coletiva, né? Ele é um fundo porque reúne recursos financeiros ou não financeiros. Ele é rotativo porque os recursos vão girar e vão circular entre todos os participantes. E ele é solidário porque as pessoas recebem um benefício, né? Pensam no outro que também precisa e vai devolver para compartilhar com outras pessoas da comunidade, do território daquela região. Então, assim, o fundo rotativo, ele pode ser financeiro, de dinheiro, mas, assim, acho que talvez alguns de vocês já conhecem, por exemplo, a experiência do Banco de Sementes. O Banco de Sementes, a gente costuma dizer que é um fundo rotativo, né, de sementes, que é um fundo rotativo que não envolve dinheiro. Assim como o fundo rotativo de animais, que é quando você, né, repassa alguns animais para outra família, para que ela também tenha uma criação, e ela vai também repassar para outra família no momento em que aquela criação reproduzir, etc. Então, é um fundo rotativo de animais. Então, tudo aquilo que a gente consegue compartilhar coletivamente, de modo que as pessoas tenham um investimento produtivo, poderemos dizer que é um fundo rotativo solidário. E aí, ao longo dos anos no Brasil, essa experiência ela nasce muito na década de 80, incentivada pela Caritas brasileira, no sentido de promover o quê? O acesso, principalmente à água, né, em várias comunidades, como cavar um poço artesiano, construir uma cisterna. E em 93, né, o primeiro fundo gerido pela ASA, no município de Soledade, que mobilizavam recursos justamente para a construção de cisternas. De modo geral, né, essa prática já é antiga,
E, assim, a gente pode definir como um instrumento de finanças solidárias, né? Porque aqui, só voltando um pouco, qual é essa outra forma de acesso ao crédito que a gente pode ter para empreendimentos da agricultura familiar e da economia solidária? A gente tem aí a possibilidade de um banco comunitário de desenvolvimento, que possui uma moeda própria, por isso aqui, essa moeda aqui. As cooperativas de crédito, né, solidário, que também tem linhas de crédito específicas e que podem ser de mais fácil acesso para o agricultor ou para o produtor. E o fundo rotativo, que é uma prática muito conhecida na zona rural, de muitas comunidades, principalmente do Nordeste brasileiro. Então, na verdade, só aqui, né? Que, só para a gente entender que ele pode ser de animais, de sementes e de dinheiro, e ele é uma poupança partilhada. Ah, mas como é que é isso, né? Na Paraíba, que é o local, o estado do Nordeste onde mais tem essas experiências, é muito comum as famílias agricultoras, né, por incentivo muitas vezes da ASA, a estarem ali sempre compartilhando dos valores, né, poupando coletivamente, depositando R$20 por mês, numa conta que muitas vezes é da associação comunitária, outras vezes não, nem sempre. E aí, essas famílias se reúnem mensalmente, fazem assembleia e vão liberar recurso para aquelas famílias que solicitam, né, devido à necessidade. Por exemplo, às vezes é comprar uma despolpadeira para estar produzindo polpa, às vezes é comprar uma tela para um galinheiro. E aí, a gente repercute com várias experiências. Eu vou passar essa apresentação aqui, tem muitas informações que eu coletei na época que eu participei de uma pesquisa sobre essas experiências. Na verdade, foi uma pesquisa nacional, eu fiz parte da equipe Nordeste, e eu pesquisei os estados da Bahia e de Sergipe. E aí, quando a gente vai para a trajetória dessas experiências, que a gente pergunta, né, como foi formado o fundo. Isso aqui é uma reunião, na verdade, de informações de várias práticas que eu entrevistei. Nessa época, em 2012, quando a gente concluiu a pesquisa, tínhamos registrado na Bahia 48 experiências de fundos rotativos solidários. No Brasil, foram 585. E no Nordeste, chegaram a 383, se eu não me engano. Então, assim, a trajetória delas aponta que foram formadas, primeiro, pela mobilização das pessoas. A grande maioria teve como orientação oficinas de economia solidária, né, que permitem a compreensão de uma economia onde a gente tira o dinheiro do centro das relações e a gente começa a olhar o outro. Todas as práticas, né, que ainda estavam na ativa, elas tinham um importante processo onde todas as pessoas compreendiam o porquê de estar ali naquele fundo rotativo, qual era a prática do fundo, assim, como é que o recurso rodava. E, para isso, toda a construção dos instrumentos de gestão, ela é realizada de forma coletiva. O que quer dizer? Porque, assim, às vezes a gente pensa assim, é uma poupança, é organizada pela comunidade também. Mas e vai fazer a gestão desse recurso como? É de forma solta? O que é que a gente utiliza? Então, assim, tem vários instrumentos de gestão para esse fundo rotativo funcionar. E aí, também baseado nessa pesquisa de tudo que eu vi, de como é que faziam a gestão, é incrível, mas, por exemplo, o regimento interno, que é a relação das regras de funcionamento desse fundo, ele está presente em todas as experiências. Às vezes é uma página, às vezes tem lá um texto de 10 páginas, um arquivo, é um caderno, mas o principal é que ele foi elaborado de forma coletiva pelos participantes do fundo rotativo. Gente, se eu estiver falando muito rápido, se tiver dúvida, pode interromper. Viu? Então, o que acontece? O fundo rotativo, né, ele vai exigir, por exemplo, que as famílias que participam, vamos dizer que uma associação tem 50 famílias, só 20 famílias resolveram participar daquele fundo.
Então, tudo que eu vou falar aqui vai ser daquelas 20 famílias, por exemplo, vai ter uma ficha de cadastro de cada família que participa do fundo rotativo, né? Aí, no regimento interno vai dizer, ora, nesse fundo, vamos dizer que às vezes o fundo ele é muito pequeno, o fundo tem R$3.000, e este fundo, ele permite que, por exemplo, a família de Dona Maria quer lá comprar a ração dos pintos e vai solicitar, sei lá, R$500. Então, ela na reunião apresenta essa solicitação, e se tiver recurso no fundo, e se a solicitação dela está de acordo com o que está no regimento, se o regimento financia, né, se o fundo financia a criação de galinhas, ela está autorizada a solicitar. E se for aceita a solicitação, ela vai assinar um termo de repasse, porque ela vai estar recebendo um recurso. Muitas vezes o recurso ele não é repassado em dinheiro, mas já assim na matéria nos insumos que foram indicados para a compra. Da mesma maneira, a Dona Maria ela vai assinar um termo de compromisso em devolver o valor que foi financiado, e depois ela vai prestar contas daquilo que ela adquiriu. Né, por exemplo, aqui é um modelo de um repasse de um fundo rotativo lá do extremo sul, só que era um fundo rotativo esse mais amplo. Por exemplo, uma organização não governamental, que é a Terra Viva, ela repassou R$5.000 para uma associação, porque era uma experiência de fomento a fundos rotativos comunitários. Essa aqui é uma foto de uma experiência na Paraíba, onde eles diziam o seguinte: para prestar contas desse fundo rotativo, a família tinha que tirar foto daquilo que o recurso foi investido o dinheiro. Por exemplo, vocês estão vendo aí várias fotos de cisternas. Então, assim, muitos fundos, né, muito recurso financiaram a cisterna. Outros financiaram aí a reforma de telhado, reforma de banheiro. Vocês percebam que os elementos que a gente utiliza para a gestão, prestação de contas, são instrumentos muito simples e que qualquer comunidade pode desenvolver. Aqui são dados referentes à própria metodologia. Por exemplo, no banco, quando a gente vai, né, pedir um empréstimo, é praticamente impossível a gente solicitar um empréstimo com taxa de juros. Mas nas práticas de fundo rotativo, aqui na Bahia, a grande maioria, ela emprestava o dinheiro, né, financiava a produção, sem incidência de taxa de juros. Por quê? Porque o principal é facilitar o acesso das pessoas às experiências de crédito. Hoje, talvez esteja mais facilitado, mas ainda assim, eu não sei as comunidades que os ACRs atendem, se as famílias realmente estão acessando o Pronaf, né? Se estão acessando alguma linha de crédito específica para a agricultura. E aí, uma coisa interessante dessa prática é que quando a comunidade ela realmente entende a importância dela e está formado para fazer essa prática ao longo do tempo. Por exemplo, essa aqui é uma entrevista que eu fiz lá no assentamento Santo Agostinho, lá no extremo sul também, e nessa experiência em específico, eu tive que entrevistar as pessoas separadas, porque a gente não conseguiu fazer uma reunião no dia. E aí eu perguntava a todas elas, por que você participa, né? Por que você devolve esse dinheiro, já que a pessoa que não devolve o dinheiro, o fundo ele não tem como ir processar e colocar o nome da pessoa no SPC e Serasa, como fazem as instituições financeiras, né? Porque ali as pessoas estão organizadas de forma livre, autônoma e informal, né? Não existe um registro jurídico dessas transações financeiras. Então, ela falou para mim assim, quando se fala solidário, fundo solidário, eu não tenho que pensar só em mim, eu tenho que pensar no próximo. Uma coisa que é solidária, eu tenho que compartilhar com os demais, que também estão na necessidade. Na minha mente, no meu coração, é eu pegar e estar quitando em dias o meu pagamento para beneficiar outras pessoas que estão necessitadas igual a mim.
Então, o compromisso das pessoas que estão presentes na prática, ele é tão grande que assim, o índice de inadimplência é muito baixo. E um relato numa comunidade do Piemonte Norte do Itapicuru, de uma comunidade que pegou recurso de um fundo rotativo local para financiar máquinas, né? Acho que, se eu não me engano, não sei se foi de costura, enfim. E foi um grupo de mulheres. E o grupo se desmobilizou por algum motivo, não me lembro qual. E tamanha a responsabilidade delas, que elas, assim, não produziram para poder ter um retorno no investimento da máquina e devolver o recurso. Elas optaram por fazer uma rifa local, quitar o saldo, e ainda repassou o maquinário para um outro grupo interessado na comunidade em desenvolver a atividade que elas não desenvolveram. Aqui, gente, ele é um quadro dessa pesquisa, só para vocês verificarem, né, o tanto que é significativo essas práticas. Esses são dados, né, quando eu falei assim, na Bahia são 48 experiências, eu estou falando aqui essas 32 que forneceram informações, porque foi um questionário muito grande. Então, assim, tinha algumas perguntas que as entidades, as organizações, elas não tinham informação. Então, aqui, no total, a gente teve informação no Nordeste de 336, né, fundos rotativos. Aí é a abrangência dos fundos, né, a quantidade de fundos abrangia aí a quantidade de municípios, o número de participantes que essa prática tinha inserido, né, estavam participando ou já tinham participado dessa metodologia. Vocês verificam aí que a Bahia estava, na época, né, com 27 mil famílias que já tinham participado, ou já estavam participando, ou ainda estavam participando dessa modalidade, e um montante de recursos repassados até, se eu não me engano, aí 2010, que esse era o levantamento do questionário, de 13 milhões de reais, né? São práticas, gente, de organizações comunitárias, de organizações da sociedade civil, que muitas vezes trabalhavam ou com recursos da comunidade, ou com recursos que conseguiam através da cooperação internacional. Mas quais são as principais atividades desenvolvidas e financiadas pelos fundos rotativos? Na Bahia, especificamente, vocês têm aí beneficiamento de frutas, caprinocultura, apicultura, avicultura, banco de sementes, horticultura, artesanato. Na Paraíba, existe uma diferença, né? Aqui, na Bahia, a gente tem uma tradição de financiar só atividade produtiva. Na Paraíba, a concepção do fundo é que ele é um agente, ele é um instrumento que permite o bem viver. Então, por exemplo, se uma família necessitar, em alguns regimentos internos na Paraíba constam, se a família necessitar de medicação, de dinheiro para fazer um exame, de dinheiro para pagar um carro para levar para o médico para sair da comunidade, o fundo cobre também. Na Bahia, eu não vi nenhuma experiência que realmente incorporasse esse tipo de financiamento, né, para o consumo. Mas a maioria era para atividade produtiva, e anterior à atividade produtiva, muitas dessas experiências financiaram o acesso à água. Quando, né, a política do P1MC, o P1+2, ela realmente dinamizou e esteve presente em várias comunidades que, inclusive, faziam fundo rotativo, né, tinham essa prática financiando, houve a anistia de vários desses empréstimos, e quando não houve anistia, muitas vezes eles mudaram a linha de financiamento. Se antes eu financiava acesso à água, eu passo a financiar outras coisas, e entre essas outras coisas está justamente essa atividade produtiva. Aí uma foto, né, de uma experiência de banco de sementes do lado esquerdo, do meu lado esquerdo aqui, desse rapaz numa comunidade lá do município de Cansanção, e do meu lado direito na comunidade de Salinas, próximo à Jacobina. De tudo que a gente viu, a incidência maior, a área de atuação dos fundos rotativos é no meio rural. As fontes de recurso, né? Quando a gente fala recurso próprio, que está aí destacado em 47%,
é aquele recurso que é mobilizado na comunidade a partir das devoluções. Por exemplo, o que eu acho interessante, né, uma equipe do Bahia Produtiva está tratando dessa metodologia, é porque verifiquem que o Bahia Produtiva ele permite um investimento na comunidade, e muitas vezes é um investimento que a comunidade, inclusive, nunca viu, que vai estruturar alguma cadeia produtiva, algum sistema de produção. E, a partir desse investimento, vai existir outras demandas para aquele grupo comunitário que está envolvido, né? Vai exigir, no médio e longo prazo, uma troca de máquina, o processo de manutenção, a ampliação ou não dessa estrutura, não sei se o Bahia Produtiva também incorpora os custos de logística, etc. E aí, como é que essa comunidade, né? Eu sei que tem linhas de crédito, né? Mas, de um modo rápido e de uma maneira autônoma, o fundo, ele permite que a comunidade perceba o seguinte: eu hoje estou recebendo, né, sei lá, 200 mil de investimento, vários quintais produtivos, né, vários galinheiros, não sei, estou chutando aqui, certo? E aí, imagine você que todas essas famílias, que vamos dizer que cada uma recebeu, se a gente for individualizar, né, uma cota de recebimento, sei lá, 3 mil reais, 5 mil reais, e fosse devolver 5%, né, 10% daquilo que recebeu a partir da sua produção, mas devolver para quem? Para a própria comunidade, na constituição de uma poupança coletiva, isso se tornará um recurso próprio, coletivo, que vai ser reinvestido nas próprias necessidades comunitárias, familiares ou não. Vai depender, tudo vai depender da decisão coletiva. Aí é o número de pessoas envolvidas com a prática, né? Vou pular aqui, que talvez não tenha muito interesse, mas aqui, ó, os valores investidos, né, por segmento de produção. E aí, a indústria de beneficiamento, como também requer um investimento maior, foi o lugar onde foi direcionada a maior parte do investimento do ponto de vista financeiro. Mas do ponto de vista que abrangia, assim, a maior quantidade de famílias e empreendimentos, foi a agricultura familiar, né? Normalmente as famílias estavam, na época, né, com a renda mensal em torno de R$760, que, de fato, é o grupamento das famílias que muitas vezes não tem acesso a uma rede bancária, né, uma facilidade de acesso a empréstimos. Eu queria mostrar para vocês aqui agora, que é um dado que, para mim, é muito interessante, que é quando você vai numa comunidade que tem um fundo rotativo solidário e você pergunta qual a importância desse fundo para aquela família, e a gente fazia essa pergunta na pesquisa, qual a importância do fundo? Cite os 5 principais resultados, na verdade. Quais os resultados que você observa do fundo rotativo na sua comunidade? Percebam que o acesso ao crédito, ele está aqui com 7%. Porque, assim, a prática de fundo, ela é tão ampla e ela possibilita um nível organizativo, um desenvolvimento do processo organizativo da comunidade, que eles identificam o fortalecimento da associação e dos processos organizativos, fortalecimento também da agroecologia, porque a maioria das experiências, quando vai financiar com acompanhamento técnico, porque todo esse financiamento, ele só é possível com acompanhamento técnico, produtivo, e esse acompanhamento técnico produtivo, ele é prioritariamente agroecológico. Ela vai fortalecer também as atividades produtivas locais. Isso tudo, gente, na visão dos entrevistados. Aí vem também incremento de renda por conta do investimento produtivo, autonomia e empoderamento das mulheres, aí acesso a sementes. Isso aqui foi aglutinado de acordo com como está nos formulários. Porém, tudo isso aí, principalmente por ser uma prática das zonas rurais, né, que convivem com semiárido, são práticas fortalecidas, né, que permitem a convivência com os biomas.
No caso aqui, quando a gente perguntava quais são as maiores dificuldades, né? E aí, em primeiro lugar, sempre ficou a falta de recurso. Daí, em segundo, acompanhamento técnico, que tá aí, vou pedir desculpa, tá escrito errado. Acompanhamento técnico, porque sem ele não é a prática, a metodologia, né? Sem acompanhamento técnico, muitas vezes ela não evolui, ela não consegue permanecer ao longo do tempo, se o fundo ele não se consolida. Aí vem a questão das condições climáticas, que muitas vezes, né, envolve aí a perda do plantio, que vai dificultar essa devolução do recurso. E comercialização também, né, porque muitas vezes os grupos, as famílias, os produtores, eles não conseguem incidir na comercialização, porque não tem uma produção regularizada, porque também precisa de um investimento com embalagem, também exige um outro tipo de assessoria, etc. Então, antes de eu avançar e mudar, o que eu quero dizer, o Fundo Rotativo Solidário, ele é uma prática que permite que as pessoas façam uma poupança de modo coletivo, façam uma gestão desse recurso coletivamente, e esse recurso, ele possibilita uma autonomia comunitária. Possibilita que aquelas comunidades comecem a tomar decisões de investimento que vão ser direcionadas a partir da demanda que elas têm. Não sei se eu falei muito rápido, se vocês querem perguntar alguma coisa. Eu acho que está bem interessante. Agora, sim, só esclarecendo e ver se encaixa nesse processo também, que foram 2 projetos que eu acompanhei aqui em outros momentos na região do Piemonte. Um é essa questão do banco de sementes, né? Você mostrou, inclusive, fotos. Isso aí já está fácil de comprovar. Mas aquele processo de um programa que antigamente tinha na época de BDA, Baiaté, que era o Sertão Produtivo. E a gente tinha muitos animais que passava para uma família, aí essa família, né, procriava, ficava com as crias, depois ia passando para outras famílias, tudo com termozinho, declaração direitinho, e por aí ia repassando. Isso é uma metodologia de fundo rotativo? Com certeza, que a gente chama do Fundo Rotativo de Animais. Eu lembro desse sertão produtivo, como é teu nome mesmo que eu esqueci? Leonardo, até cheguei a entrevistar famílias que participaram, entendeu? Então, é uma prática, sim. Na Bahia, o que foi acontecendo? A grande maioria dessas experiências que eram, ou de banco, ainda tem algumas, né? Eu não lembro, assim, na época, acho que foram 8 que eu entrevistei de banco de sementes, mas, assim, muitas estavam com dificuldades. Agora, de animais, ela meio que se perde um pouco no tempo aqui, né? Inclusive, acho que as APAEBs faziam muito, às vezes financiava uma criação de caprinos e recebia, inclusive, como pagamento, em vez de receber o dinheiro, recebia o animal, só que ela não dava conta de comercializar, né? Para poder ter o retorno financeiro desse empréstimo e reinvestir em outra família. E aí, por isso, foi deixando de se ter essa prática em alguns lugares. Mas é sim, viu? É uma prática de fundo rotativo, sim. Não, é isso. Só antes de passar a palavra para a Gisleide aqui, eu percebo que ficou claro nesse testemunho que você postou no início da apresentação de uma das entrevistadas, que para implantar esse tipo de metodologia tem que ter um trabalho de base muito forte na comunidade, com esse cunho de associativismo, porque precisam eles mesmos estar empenhados nesse sistema, porque senão não vai. A maioria desses projetos que a gente trabalhou aqui de Sertão Produtivo não teve um comprometimento e as pessoas não levam a sério, outros não repassam os animais, sabe, entre aspas, né, que não vai ter. Sim. E aí acaba não indo à frente. Então, assim, quando você fala das dificuldades e das coisas para se ter uma evolução interessante, que tem que ter o acompanhamento técnico, mas eu acho assim, não só para a gestão do fundo, mas até para a preparação da comunidade, né, para estar apta para levar esse fundo à frente. Perfeito, Leonardo. Eu vou só acrescentar que quando você traz isso, eu acho muito importante, e eu vou adicionar o seguinte,
porque, inclusive, o governo do Estado, através da Secretaria do Trabalho, ele financiou por duas vezes, né, experiências de fundos rotativos na Bahia. A gente tem essa experiência aqui. E para a gente criar uma experiência de fundo rotativo, fomentar, né, que ela se constitua e que as pessoas que estão participando façam uma gestão e que tenha tudo isso incorporado. Um ano não existe, é muito pouco, não dá para você, porque é um processo de reeducação, é um processo de formação também, né? E 2 anos não dá para você consolidá-la, sabe? Porque, inclusive, você não consegue todo o retorno. Por exemplo, você faz um projeto para criar um fundo rotativo em 1 ano, você pode até criar, mas não tem como você deixar de fazer esse acompanhamento técnico, entendeu? A gente tem que superar aí essa barreira de 2 anos, porque muitas vezes a gente tem projetos, né, de 2 anos de acompanhamento técnico. Eu posso lhe garantir, assim, que das experiências que a gente tem mapeado na Bahia, aquelas que já têm aí 10 anos, né, 15 anos, os territórios que abrigam essas experiências, para mim, hoje, eles estão em outro patamar de desenvolvimento. Por exemplo, a região de Pintadas tem na sua trajetória experiência com fundo rotativo. Hoje tem cooperativa, hoje tem outros instrumentos, né, que a própria comunidade se apropriou e faz gestão, hoje presta assistência técnica, etc. Monte Santo, né, o pessoal da Aresol, tem na sua trajetória, a Aresol é fruto de um desenvolvimento de um grande fundo rotativo. Todas as famílias que fazem parte da associação, elas receberam recursos de um fundo rotativo fomentado pela Pastoral da Criança. Aí a gente vai ver, por exemplo, vários bancos de sementes que eu entrevistei, quando eu perguntava assim, qual é a origem, quem deu a formação, eles falavam, por exemplo, que foi o MOC, né? Então, assim, a gente vê como repercute a formação nessas experiências. Você traz uma questão importante. Tá certo, legal. Gisleide? Então, as experiências de fundo rotativos, a gente vê, eu coloquei, aqui, o fundo rotativo pode ser o caminho para a contrapartida financeira dos projetos de investimento do Bahia Produtiva. Os ACs e OCRs que estão aqui presentes, a gente sabe muito bem os investimentos que tem, o aporte de recurso da CA, né, e tem que ter a contrapartida do empreendimento em forma financeira e não financeira. E esse volume de recurso é alto. E como é que a comunidade, esses beneficiários se mobilizam para ter esse recurso? Então, pode fazer sua poupança através que Simai colocou bem aqui, através da produção. Então, se estou lá em uma agroindústria que estou produzindo e comercializando para os mercados, então, tira aquela porcentagem, cria o fundo, que é o Fundo Rotativo Solidário, que pode ser a aplicação, esse fundo, pagar a contrapartida desse investimento colocado e criar e fortalecer sempre mais esse fundo de reserva, fundo rotativo para os fundos. O que não podemos é pegar essa oportunidade, deixar passar e não criar os fundos. E os fundos têm várias formas de ser constituído, né? E era muito forte isso nas comunidades. Eu vejo que perdeu muito isso, e tem mesmo na igreja, tinha os leilões, a igreja católica mesmo, quando realizava as missas, falava para os fiéis, para levar alguma coisa, para ao final da missa fazer o leilão, né? Mas para que aquele dinheiro que a igreja queria? Para fazer uma reforma, um reparo nas suas instalações. E a mesma coisa, na comunidade existe também, existia ou existe ainda, essa forma também de arrecadar recursos, então, mobilização de recursos na comunidade. Então, quando o Simaia traz elementos assim, que pode, o governo também fazer esse aporte de fomentar os fundos rotativos, no governo do estado da Bahia, a gente teve 2 editais, com volumes, assim, até significativo, mas que poderia ser melhor ainda. Nesse período de pandemia, eu faço parte de um GT de Finança Solidária, um grupo de trabalho de Finança Solidária, como Simaia também, e a gente estava construindo, viu, Gilson, para um projeto muito mais, não umas preposições, muito mais para provocar
a questão da CAR, provocar no âmbito de quê? Através desses aportes de recursos de investimento, como é que pode fazer também, mobilizar e fomentar os fundos rotativos para esses empreendimentos? Porque a gente visualiza que nesses empreendimentos, para a sua viabilidade, precisa ter um capital de giro. Agora, só que não é um recurso para ser doado, mas a gente como poderia fazer uma forma de fomentar que associações, a comunidade se organize e vê a importância dos fundos. Aqui tem uma experiência recentemente, assim, essa entidade já existe um fundo rotativo que foi pelo Banco do Nordeste, e essa entidade recentemente teve um volume grande de recursos para fazer as máscaras. Isso foi um recurso pela CAR para fazer as máscaras. E aí mobilizou várias mulheres que tinham suas máquinas, seus equipamentos, que praticamente com baixa produção, né? Produzindo pouco, e teve que agora, em todo vapor, produzir em alta escala. E essas máquinas, muitas estavam com defeitos. E através de que consertou essas máquinas? Foram muitas, contratou uma pessoa, um mecânico, e saiu aí consertando através do acesso ao Fundo Rotativo Solidário. Então, pegou todo mundo de surpresa, né, com a pandemia e também com essa alta escala de produção de máscara, mas que precisava fazer a manutenção das suas máquinas. Então, também recorreu a esse fundo. Então, são várias experiências de fundo rotativo, que nesse meio aqui, que eu digo assim, tem um lugar que é bastante encharcado de fundo rotativo solidário, que é o território de Cisal. Pode ter outro na Bahia, mas eu vejo que o território de Cisal é mais encharcado. E essa experiência, assim, gente, do território de Cisal, surge também através do diretor da CAR. Então, antes de o Wilson ser diretor da CAR, o Wilson, assim, trabalhou aqui na região, na PAEB de Araci, pelo MOC, e uma das coisas e com recurso da União Europeia, recursos mesmo, Pão para o Mundo, outros financiadores aí, veio recurso principalmente para as cisternas, que eu acho que o Marco que Simaia trouxe na sua apresentação, muito forte, assim, os fundos rotativos foi bem utilizado através das cisternas. Então, as longas estiagens na nossa região era muito forte, e aí não tinha essa perspectiva do governo financiar as cisternas. E foi através do fundo que a família recebia aquele recurso, aquela cisterna, mas tinha que fazer a devolução de uma parte daquele recurso. E aí acabava beneficiando outras famílias. E isso foi muito forte. E esse retorno desse recurso ia para a entidade local, que na maioria eram os sindicatos do município. E com isso, viu que poderia, assim, ia ficar inviável, ter um volume cada vez maior, e aí foi constituído aqui na região o COGEFU, o Conselho Gestor dos Fundos Rotativos Solidários. E esse COGEFU depois ficou muito grande, né? Com sua autonomia e também de recursos, e aí surgem as cooperativas de crédito. Toda essa caminhada tem uma grande história bonita de Wilson, aqui em Dias, na região, no território, até mesmo a nível Bahia, mas sempre as cooperativas de crédito através dos fundos rotativos solidários. Então, sua experiência, Léo, e os fundos rotativos não é só em termos financeiros, mas pode ser através de animais. Eu mesmo tive uma experiência muito boa, que foi dos animais, pela Organização Internacional do Trabalho. Então, essa Organização Internacional do Trabalho, que foi através dela que eu acabei entrando no MOC, pagou meu salário, né? E aí, ela pegou, as famílias estavam com a questão do trabalho infantil e tudo, para retirar as crianças do trabalho, né? E manter na escola, fazer uma doação de 3 cabras e um bode. E durante 2 anos, então, devolvia a metade da produção para outra família.
E com isso retirava aí, tinha um termo de retirar dessa criança do trabalho, principalmente do sisal, né? E mantinha na escola e tinha um leite para alimentar a criança, também tinha uma renda para essa família, né? Através da venda ou do consumo do leite. E isso começou a girar na região. Só que criou uma dimensão tão grande que aí não tinha nem carro para a gente ficar transportando animal para cima e para baixo de fazer essa doação às famílias. Aí passou a ser projetos e as pessoas começaram a comprar os seus rebanhos. Mas, assim, são várias experiências. Esse tema a gente traz muito, assim, para a região de atuação da COPSE, que a gente tem que estimular de forma nos empreendimentos ou de forma voluntária da comunidade fazer essa doação e depois buscar outros meios para a gente tornar os empreendimentos viáveis e recorrer naquele período que a gente necessita de uma encomenda grande, de uma venda grande, a gente ter o recurso lá reservado, um fundo para a gente investir nesse empreendimento e ter essa sustentabilidade. Então, são várias formas que a gente pode traçar através das nossas iniciativas comunitárias para o fortalecimento do empreendimento. Tá, ok. Gilson vai dar uma palavrinha aí, depois a gente passa para o próximo aí. Tranquilo. Bom, gente, boa tarde, Maia. Veja só, eu vou Maia, você vai ver aqui como eu vou falar se encaixa tudo no que você está expondo, pessoal. Tá. Nos anos 80, essa questão do fundo rotativo, nós começamos já a trabalhar com ela a nível de Estado, né? Repasse do governo do Estado, para as associações e cooperativas desde os anos 80, onde nós começamos com a cá, no início, com formação de grupos, depois de grupos nós criamos as associações, e de criar dessas associações, nós vamos ver o que é que elas queriam trabalhar nas suas comunidades. E, na maioria, queriam trabalhar projetos produtivos, né? Então, nós tínhamos locais que queriam, por exemplo, a oficina de corte e costura. Então, teria que construir a unidade, comprar os equipamentos e tudo mais. Queria uma padaria, queria que está tudo lá. Né? Queria a parte de irrigação, a gente tinha que estar todos os equipamentos de irrigação, todo o material de irrigação e tal, para que eles continuem também trabalhando. Então, nesses projetos, a gente já inseria o recurso do fundo rotativo. E aí, eu fazia a unidade, por exemplo, de corte e costura, comprava as máquinas, mas não tinha o recurso pela entidade para comprar o tecido, para confeccionar as peças. Embora as mulheres já estavam capacitadas para fazer isso e tomaram o curso. Aí a CADA disponibilizava um recurso, esse recurso via para a associação, ela compraria os tecidos e começava a confeccionar e, a partir dali, gerar renda, gerar lucro para aquela comunidade, para aquela entidade, para aqueles ali, tudo, na verdade, a gente trabalha sempre coletivo. Então, sempre coletivo a situação, isso tanto para casa de farinha, como para a questão de corte e costura, como padaria, como a parte da agricultura, irrigação, né? Pequenas frutas, a gente fazia irrigação de poucas frutas, mas fazia melancia, melão e outras mais. E na parte de pesca também, a gente fazia e dava o barco, dava a canoa, e a gente comprava a matéria-prima, que era a linha, e aí aquele pessoal pegava lá e dividia entre eles, e eles confeccionavam, faziam a rede, para depois ir pescar tudo e produzir a sua renda e dividir o lucro e mantendo sempre aquilo. Mas, como você mesma disse, eu particularmente presenciei tudo isso e vi uma decadência desses projetos pela coisa principal que nós teríamos que ter naquela época, que era o acompanhamento técnico. Então, o que acontece? Nós não tínhamos acompanhamento técnico. Eu não tinha formação técnica, e a maioria dos que tinha, às vezes tínhamos que tinham, mas o nosso processo era fazer implantação. A gente tratava e passava para as comunidades. Depois, aí, que prestava conta, a gente não mais entraria lá naquela comunidade para dar assistência ao acompanhamento daquele projeto para que ele pudesse crescer. E aí, minha irmã, o que aconteceu? Houve um grande desentendimento dos próprios associados, porque um começou a dizer que o outro estava levando vantagem, e aí começou a desarticular, e a coisa foi ficando feia mesmo, e virou um monte de elefante branco, na verdade, por aí na Bahia, diante dessa situação, certo? O pouco que eu posso contribuir para vocês é isso, e dizer a Gisleide o seguinte: os nossos projetos, desde 2018,
dos anos 80, que nós começamos a implantar na CAR, esses projetos, na verdade, esses produtivos, que já existe esse fundo rotativo. Como ela acabou de dizer, não foi um fundo rotativo criado pela entidade, mas foi um fundo rotativo que o governo do Estado passou para que a partidarias comece a gerir e ter o lucro e dividir entre eles essa situação toda. E isso de lá até hoje continua. Nenhum projeto está impossibilitado de ter um fundo rotativo, inclusive, dentro do seu convênio que a CAR repassa. Agora, precisa isso ser trabalhado dentro do plano de negócio, para exatamente colocar aquilo da matéria-prima, para que eles possam ter aquilo lá, no final, adquirir e começar a sua produção. Né? O que a gente percebe é que, quando é feito os planos, eles fazem e já botam tudo ali dentro, sem ver essa situação do capital de giro, que é essa questão do fundo rotativo para ter lá e eles trabalharem isso. Então, falta muito isso. Então, você, por exemplo, como consultora, eu lhe dou uma dica aqui agora, quando a partir de agora eu começar a fazer os planos de negócio, observe qual é o tipo de projeto produtivo que essa entidade está querendo e veja o que é que vocês podem colocar aquilo ali como fundo rotativo para que aquele capital de giro a CAR coloque aquele capital de giro para ela dar o pontapé inicial e daí para frente, sim, eles começarem a trabalhar por conta própria, né? Até porque agora nós temos a CR e tem vocês aí das empresas de assistência para dar o suporte necessário para que eles possam crescer. Entendeu? Então, essa é uma das coisas que eu trabalhei bastante, fiquei nos anos 80, quando eu comecei nessa formação inicial, vocês sabem, naquela época, existia uma ou outra associação nessa Bahia, o resto, a gente teve que formar grupos, criar associação, porque não dava para criar uma associação de uma vez, o que era muito difícil, então a gente chegava no povoado, por exemplo, eu formava 4 grupos, por exemplo, em uma comunidade. Formava um grupo, formava outro grupo, depois eu juntava os 4 grupos, formava-se uma associação. E começava a trabalhar esse processo de se tomar. Então, desde 83, 84, que eu venho fazendo isso, já fiz isso muito, mas, infelizmente, o que pecou, e que hoje o doutor Wilson implantou muito bem, graças a Deus, o doutor Wilson teve uma visão muito grande, de saber que, para poder crescer a agricultura nossa cultura familiar principalmente, ela precisa ter assistência técnica, precisa ter acompanhamento técnico. Se isso não existir, não vai a lugar nenhum. Gilson, obrigada. Eu acho que você traz coisas importantes. Eu só queria fazer uma diferenciação aqui, porque, assim, muitas vezes a gente tem lá a estruturação que a gente vai fazer produtiva, tem a necessidade de capital de giro. Aí você financia esse capital de giro. O que é importante? É garantir que não exista apenas o capital de giro, né? O fundo rotativo, ele vem como uma prática que permite essa poupança coletiva para além do funcionamento de apenas um negócio, por exemplo, entendeu? Então, por isso que, quando você fala assim, realmente, você conseguir financiar a estrutura, financiar o capital de giro e depois se perder, porque é necessário também instrumentalizar essas famílias, né, e essa comunidade, para essa gestão dos recursos, para entender essa dinâmica e fazer, né, as coisas girarem naquela comunidade. Assim, tem muito pouco tempo, por exemplo, eu coordenei uma ATER para comunidades quilombolas lá no Piemonte Norte, e tinha uma comunidade que eu visitei que tinha recebido todo o equipamento com a padaria, todo. Estava trancado novinho numa sala de uma associação, que eles não tinham, né, dinheiro para comprar os insumos, para colocar a padaria para funcionar. Chegou o Fomento Rural, a gente fez uma reunião e propôs fazer um investimento coletivo para colocar um funcionamento da padaria. Só que a comunidade tinha tantas questões, tantos conflitos internos, que não foi possível fazer esse investimento para colocar, né, um negócio coletivo funcionando, né, que era essa padaria comunitária. Então, muitas vezes, realmente, acontece isso, né, Gilson, ficar o equipamento, né, o maquinário, largado por às vezes até baixa capacidade que a gente, da própria comunidade, por uma questão de conflitos, ou por ausência ou intermitência de assistência técnica, né, para continuar aquele processo. Mas importantíssimo essa colocação também que você traz, né, e que, de fato, houve muito investimento já em várias comunidades, mas o que a Gisleide traz, o que eu acho que tem uma resposta, é que vários territórios que conseguiram trabalhar com essa metodologia, a gente observa um desenvolvimento diferente.
né? Correto, concordo contigo. Mas como eu te falei, no nosso caso, a gente fez a questão do capital de giro e passou para eles, todas, no caso, padaria, como você referiu aí para a gente, toda a associação, além de ela receber todos os equipamentos, mas a parte da unidade, tudo prontinho, eles receberam também dinheiro com capital de giro. E faltou formação. Isso. Porque nós passamos para eles, inclusive, todas elas, a gente tem um documento chamado formulário de gestão, e que a gente preenchia o formulário de gestão para cada tipo de projeto. Se eu tenho um projeto que é de mecanização agrícola, eu tinha um formulário de gestão com os passos para eles seguirem ali. Poderia acrescentar o que eles quiserem, mas eu já dava o inicial para eles. De quando começar, como é que fazia, custo da hora, o exemplo do trator, a manutenção, o preço do tratorista, toda aquela situação para ver o lucro, tudo em cima daquilo. Se era um projeto de irrigação, a gente também tinha o formulário de gestão com os índices, os componentes principais para que você possa gerir aquele projeto. Agora, o que eu entendo, e pela experiência de vida que tenho, é que o que precisava naquela época é que tivesse um acompanhamento técnico. Que eu volto a repetir, a nossa agricultura só vai funcionar se houver acompanhamento técnico para poder ensinar o agricultor como produzir de forma correta, de forma que ele possa crescer e amanhã ele está vivendo tranquilo e repassando e compartilhando com os demais aquilo que ele aprendeu com alguém. Se não houver isso, infelizmente, nós vamos ficar refém dos atravessadores e refém de outros aí que vão dominar a situação. Justamente, concordo plenamente. Leandro, tem mais alguém? Não, por enquanto não. Pode tocar agora. Então, vamos avançar. A Ter à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordos de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.